Muito boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Meu Bahia. Hoje nós iremos trazer informações importantíssimas sobre o caso do Biel. Teve matéria divulgada hoje pelo Galácticos Online, informando que o jogador estava fora da temporada. Eu vou trazer as minhas explicações em relação a isso também. Quero que vocês assistam até o final do vídeo para você poder entender tudo que a gente vai comentar no dia de hoje. Vamos trazer informações também sobre o mercado de transferências. Tem algo que eu queria comentar com vocês em relação ao Soteldo e vamos falar trazer mais informações sobre o Tricolor de Aço, então já te convido a deixar o like aqui para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia. É muito importante que você faça isso para você ajudar o meu trabalho e também o nome do clube e que você se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, sempre assiste os nossos vídeos. Então se você puder dar essa força pra gente, clica no botão de inscrever se você gosta dos nossos conteúdos. A gente está quase chegando a 10 mil inscritos, inclusive a gente conseguiu chegar a 7 mil. Muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa comunidade e assim que a gente chegar a essa marca, eu vou sortear uma camisa do Bahia para você torcedor, se você quiser ganhar. Não se esqueça de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e vamos começar logo esse vídeo falando sobre o caso do Biel para a gente não perder tempo, trazendo informações importantíssimas em relação a isso. Hoje, o Galácticos Online, um portal de notícias que cobre o Bahia, cobre o Vitória, trouxe uma informação muito importante falando sobre o Biel, informando que o jogador teve uma fissura, né, no osso ali da região lombar por conta do estresse e que estaria fora da temporada, estaria fora dos gramados em 2024. Essa informação não foi divulgada pelo Bahia. O Matheus Barbaço, do canal Sou Mais Bahia, trouxe primeiramente a informação, né, do contato com o clube, de que o Bahia não estava sabendo dessa informação e não iria confirmar aquilo. Eu também fui atrás da mesma informação do clube para saber como o Bahia iria se posicionar em relação a isso e obtive a mesma resposta de que o Bahia não iria confirmar nada porque não estava sabendo dessa informação. Primeira coisa, assim, muita gente está me perguntando sobre se isso de fato procede ou não. Primeiro que se proceder de fato, se o Biel realmente tiver tido essa lesão e estiver fora da temporada, é uma grande pena porque é um jogador muito importante para o Bahia, mas aí eu começo a pensar para um outro lado e olhar por um outro olhar nessa situação, porque o Biel é um jogador importantíssimo, a gente conhece do talento, da qualidade e tudo mais, mas é um cara que vai perder praticamente metade da temporada, vai perder o momento mais importante do Bahia até aqui em 2024. Em 2023 também teve uma lesão séria e também perdeu boa parte da temporada, no momento que talvez a gente mais precisava, não por culpa dele, assim, são lesões, assim, infelicidades, né? Não é se machucando por querer ou até por descuido, mas o Biel vem se lesionando bastante, ficando fora de muitos jogos até aqui na temporada, que poderiam ter nos ajudado, poderiam ter trazido pontos importantes para nós. Então, eu já começo a olhar para um outro lado que, poxa, já é um jogador que tem uma tendência, já é um jogador que está tendo muitas lesões. Caso chegue uma proposta, como chegou em 2024, no meio do ano, uma proposta na casa de mais de 50 milhões de reais lá da MLS dos Estados Unidos, talvez se chegar uma proposta num valor menor, parecido, comece a ser interessante essa possibilidade de venda, até para a gente conseguir lucrar também em cima de um jogador que nesse momento não consegue nos ajudar e que nesse momento se parece ser frágil a determinados tipos de lesões. É óbvio que eu não estou dizendo aqui que eu quero que isso aconteça, não estou dizendo aqui que o Biel é um mau jogador, que tem que sair do clube, não é nesse sentido. Acho que a maioria das pessoas conseguiram entender, mas para quem não entendeu, é basicamente pensando que, poxa, é um jogador que está perdendo muitos jogos até aqui na temporada por conta de lesões que não são culpa dele, mas que está demonstrando uma certa fragilidade em algumas determinadas situações, em algumas determinadas regiões, e que um valor talvez de 60, 50 milhões comece a ser interessante, tendo em vista esse cenário, porque é um jogador que não consegue estar dentro do campo para nos ajudar boa parte da temporada, mais ou menos nesse sentido. Vou procurar e continuar trazendo aqui informações para vocês em relação a isso no canal, buscar sempre apurações para conseguir confirmar ou não essa notícia. Espero muito trazer informação aqui de que isso não procede, mas enfim, é algo que a gente vai precisar esperar e é algo que a gente vai precisar esperar com o tempo, né? O Bahia provavelmente, se isso proceder, deve divulgar nos próximos dias antes do jogo contra a equipe do São Paulo. Vamos fazer agora informações sobre o mercado de transferências. Queria trazer para vocês duas coisas aqui no canal hoje no vídeo: o Léo Cittadini e Soteldo. O Léo Cittadini, jogador que pertence ao Bahia, tem contrato até meados de 2025, e o Soteldo, que está nessa situação com o Grêmio, com o Santos, e que o Bahia teria interessado na contratação do jogador, segundo vários portais de notícias, segundo vários jornalistas, e eu queria trazer algumas informações para vocês em relação a isso, muito importantes. Vamos lá, sobre o caso do Soteldo. Soteldo, como todo mundo já está cansado de saber, tem contrato com o Grêmio de empréstimo até dezembro de 2024, pertence ao Santos. O Santos não vai continuar com o jogador para 2025, não faz parte dos planos, mas o Grêmio tem uma certa vantagem em relação aos seus concorrentes na contratação do Soteldo, em definitivo, para a próxima temporada, que ele já tem um valor fixado no contrato, né, para o clube poder contratar o jogador já por
do valor fixo. Esse valor é de 5 milhões de dólares que o Grêmio não quer pagar. Deseja incluir atletas nessa negociação para poder contar com o jogador para 2025. E um desses atletas seria o goleiro Adriel, que está jogando atualmente no Bahia. O Adriel também que vive uma situação indefinida com o Grêmio. Por mais que ele tenha contrato, a sua volta não é confirmada ainda para o Grêmio e tal. O Grêmio não tem ainda um desejo tão forte assim de contar com ele para 2025. Sabe que provavelmente não vai ser titular e por isso está pensando em repassar o goleiro para uma outra equipe ou até envolver o jogador numa futura negociação com qualquer outro atleta, mesmo sendo solteiro ou não. Eu fui conversar com alguns colegas do Rio Grande do Sul até para saber mais detalhes sobre essa situação, sobre esse interesse do Grêmio, e a resposta que eu obtive é justamente essa, de que de fato o Grêmio está tentando nos bastidores se movimentar para tentar contar com o jogador em 2025 sem pagar os 5 milhões de dólares que está afirmado dentro do acordo ali no contrato. O Santos exige isso, obviamente, quer o valor, precisa também, né, tá voltando para a primeira divisão, ganhou hoje do Vila Nova por 3-0, está muito próximo de confirmar o seu acesso para a Série A de 2025, mas quer o jogador, quer o valor e tudo mais, e o Grêmio não quer pagar os 5 milhões. Então, o Grêmio vai tentar usar tudo que tem, né, de negociação, jogador e tudo mais, para tentar contratar o atleta e para tentar trazê-lo em 2025 em definitivo. Bahia e outros clubes, o Fluminense também, está se movimentando no mercado, de olho nessa situação, até cogitando também valores, sabendo informações, colhendo também, que é muito importante, para saber se de fato vai conseguir fazer proposta, entrar e tal. É uma situação que a gente vai precisar aguardar os próximos dias, próximos meses, para a gente saber mais detalhes. Nesse momento da temporada a gente não tem muitas informações, a não ser isso que eu passo para vocês. É como eu sempre explico aqui no canal, as negociações elas não vão começar agora em outubro, apesar das especulações e apesar das notícias, a gente sabe que isso só vai acontecer no final do Campeonato Brasileiro e não agora. É quando de fato o Bahia vai conseguir entrar nas negociações, vai começar a contratar os jogadores, planejar elenco e tudo mais. O planejamento já está sendo feito, mas a contratação de fato só vai ser feita no final do Campeonato Brasileiro, próximo da abertura da janela de transferências. Vamos falar agora sobre Léo Cittadini, informação importante para passar para vocês, porque hoje foi a final do campeonato chinês e o time do Léo Cittadini, né, o Xangai Port, foi campeão chinês, conseguiu o título, né, da temporada 2024-2023. Tem também dentro do elenco o meia brasileiro Oscar, né, passou pelo Internacional, passou pelo Chelsea também, já teve outros brasileiros também importantes e conhecidos pela mídia nacional, mas o Léo Cittadini é um caso muito curioso porque ele marcou hoje um gol do título lá no jogo e foi muito assim, importante, o destaque dele lá é muito notório, a evolução também física, técnica, desde que ele chegou aqui no Bahia, e eu queria comentar e trazer esse assunto com vocês aqui no canal. Ele tem contrato com o clube chinês de empréstimo até dezembro de 2024 e o clube, né, chinês, o Xangai Post, tem a opção de compra ao final desse período e o contrato com o Bahia vai até 2025. Ele pode se transferir para lá em definitivo ao final desse período de empréstimo, caso o clube chinês deseje pagar o valor já fixado no contrato, que a gente não tem conhecimento, e aí sim ficar por lá de vez e se transferir do Bahia, ou ele pode voltar em 2025, fazer parte primeiramente daquele plantel ali do início da temporada e depois ter seu rumo definido. A grande verdade é que o Léo Cittadini é uma grande incógnita nesse momento dentro do futebol brasileiro, porque tecnicamente a gente sabe que o Léo Cittadini tem muito a entregar, a gente viu nos anos de Atlético Paranaense, sempre foi um cara muito decisivo, sempre foi um cara muito importante, marcando gols em finais, e isso se repete lá na China, porém quando chegou ao Bahia teve muitas dificuldades na questão físicas, né? Ele, tecnicamente falando, é um grande atleta, mas fisicamente deixa muito a desejar. A gente não sabe qual o Léo Cittadini vai voltar ao Bahia, ou qual Léo Cittadini a gente pode esperar em 2025. Se for o mesmo de 2023, não é um cara que vai agregar tanto, não é um cara que vai ter tanta minutagem. Se for o Léo Cittadini desse período lá na China, bem fisicamente, tecnicamente também parece ser um jogador recuperado, aí sim ele pode ser uma peça importante nesse primeiro semestre, e aí sim, no Campeonato Brasileiro, competições mais importantes, caso a gente consiga também a vaga para a próxima Copa Libertadores da América, é um caso a se pensar. O Bahia provavelmente, se conseguir essa vaga na Libertadores, vai vir via playoff e vai disputar os primeiros jogos logo no início da temporada. Então vai ser um cara já a mais para ajudar. A grande verdade é que eu definitivamente não sei o que pensar sobre essa situação do Léo Cittadini, não sei se é melhor a volta dele ou se de fato essa transferência é em definitivo. Se ele for se transferir em definitivo, se de fato o clube chinês for pagar o valor já fixado em contrato, o Bahia vai conseguir recuperar parte do investimento que foi feito, né? Não assim em termos financeiros, mas pela questão salarial, de contrato, tudo que pagou, vai conseguir obter lucro nessa situação, diferente do que não conseguiu, na verdade, em outras situações. No caso da volta dele, tecnicamente pode ser importante, pode ser também rentável, né? O Bahia pode pagar, de uma certa forma, deixar de ganhar esse valor que iria ganhar com as transferências, mas ganhar esportivamente dentro do campo. Vamos torcer, assim, a grande verdade é que o Léo Cittadini tem muito a entregar ainda,
ele é um atleta novo e que se voltar de fato ao Bahia pode se entregar muita coisa, mesmo muita gente falando que não, mesmo muita gente dizendo, Léo Cittadini é pior e tal. Cara, de verdade eu não sei, porque quando eu olho para o banco de reservas do Bahia e vejo o Iago Felipe, eu vejo que o Léo Cittadini poderia ser uma opção muito mais interessante se estando bem. Ele bem fisicamente, tecnicamente falando, pô, anos luz à frente do Iago Felipe, eu acho que todo mundo concorda comigo em relação a isso, né? Então, vamos aguardar, provavelmente a gente deve sofrer uma limpeza, né, dentro do elenco para a próxima temporada. Muitos atletas vão sair, muitos atletas que tecnicamente falando não têm condições de entregar em alto nível, e aí o Léo Cittadini, vamos ver se em qual setor ele se encaixa, né? Se é um atleta que de fato vai estar rotulado como um atleta ainda de alto nível, que pode entregar alguma coisa, mesmo não sendo titular, provavelmente isso não vai acontecer, ou se de fato ele vai ser encaixado naquele mesmo rótulo ali do Iago Felipe, do Rezende, de atleta, do Cicinho também, de atletas que tecnicamente falando chegaram ao teto, bateram no limite e que não podem mais nos ajudar de acordo com os voos que o Bahia pretende fazer para a próxima temporada. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Se você gostou, não esquece de deixar o teu gostei. Não se esquece de se inscrever também, que é muito importante. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por você ter me assistido até hoje. Muito obrigado pela companhia e muito obrigado pelos 7 mil inscritos. Sou muito grato a todo mundo que se inscreve, todo mundo que acompanha, todo mundo que deixa o like. Vocês são parte da família do meu Bahia. Eu sou muito, muito, muito grato a todo mundo por essa companhia de todos os dias e de sempre, tá bom? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.